Olá, Fundamentos da Fé Cristã, volume 1, lição 2, tema Deus, parte 2. Essa lição estudaremos a respeito dos atributos divinos. Ao decorrer, responderemos algumas perguntas, como em primeiro lugar, o que é Deus? Quando lemos Gênesis 15:1, ele fala: Deus se apresentou a Abraão dizendo: eu sou o teu escudo. E em capítulo 17:1, ele diz: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Então, o que é Deus? O que é Deus? É um ser todo-poderoso e é um escudo. Então, a Bíblia está repleta de passagens que descrevem os atributos e características e qualidade de Deus. Quando a gente olha para João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Capítulo 11:25, eu sou a ressurreição, a vida. Em 1 João 1:5, Deus é luz. Capítulo 4:8 de 1 João, que Deus é amor. Então, a Bíblia em si, ela está repleta de passagem que descreve os atributos e as características da qualidade de Deus. Então, o que é o Shaddai? O que é o Shaddai? Quando a gente, como vemos em a história de Abraão, ali do início, quando ele, a chegar à idade de 99 anos, Deus lhe apareceu para ele. E do início, Deus falou, em Gênesis 17:1, ele falou: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Então, aqui mostra que Deus é a fonte de toda a provisão e suprimento que precisamos. A própria lição, ela dá o exemplo do leite. O leite, que é um material que supre, dá vida, alimenta. Conforme a história de Abraão, Deus supriu ele. Por um lado, ele começou ali, muitas das vezes não crendo, no episódio onde o Senhor promete a ele um filho, e ele tenta da maneira dele, fazer a força dele, a força humana dele, de gerar um filho, sendo que Deus já tinha prometido a ele um filho. Então, devemos confiar na provisão, toda a suficiência de Deus para as nossas necessidades. E saber que é por meio dele que poderemos viver e servi-lo e fazer coisas para ele. Então, essa tem que ser a nossa experiência. Também passamos por essa situação muitas vezes. Esperamos muitas vezes, pedimos algo a Deus, e Deus muitas vezes, por não responder, acabamos fazendo de nossa maneira, tentamos fazer da nossa própria força, do nosso próprio jeito, conduzir uma situação que não é agradável a Deus. Então, a gente vê que pela história de Abraão, ele tentou dar o jeitinho dele. E o jeitinho dele gerou Ismael. Só que Deus prometeu Isaac. Certo? Então, não podemos, com a nossa força, nossa capacidade, habilidades humanas, porque Deus, ele é Deus. Ele é todo-poderoso. Certo? Então, esse é um atributo, por isso que nós precisamos, muitas das vezes, esperar pelo próprio Senhor, Uma outra pergunta é, Deus é salvação, Então, esse é o primeiro atributo divino. Deus é salvação. O Senhor hoje, ele quer nos salvar, Como foi mencionado o salmista, em 35, ele fala que, 35, versículo 3, ele fala: eu sou a tua salvação, Deus é a nossa salvação. Isso significa, se formos honestos, teremos que reconhecer
que Deus tem sido a nossa salvação em muitos aspectos. Deus é a nossa salvação, né? Porque muitas das vezes a gente pensa, Deus é o primeiro e último, né? Como foi falar, ele fala em 1 Timóteo, né? Versículo 6, ele fala que o bendito e único soberano, né? Versículo 15, bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que possui a imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem o homem algum jamais viu e nem é capaz de ver, né? Salvação em muitos aspectos. Deus é a nossa salvação, né? Porque muitas das vezes a gente pensa, Deus é o primeiro e último, né? Como foi falar, ele fala em 1 Timóteo, né? Versículo 6, ele fala que o bendito e único soberano, né? Versículo 15, bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que possui a imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem o homem algum jamais viu e nem é capaz de ver, né? Então aqui mostra que temos que buscar refúgio em Deus, né? Então, outra resposta para isso é que Deus, ele é o último, é o alfa, o ômega, né? Aquele que há de vir, o todo-poderoso, né? Então, somos feitos por uma utilidade. E Deus, precisamos reconhecer que precisamos estar na mão de Deus, né? Então, outro aspecto é que Deus é luz, né? Essa é uma outra característica divina. Então, ali a gente olha que essa outra característica divina, que Deus é luz, né? Em 1 João 1,5, ele fala assim: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Então aqui, quando a gente olha para Gênesis 1 e descreve, né, a criação, ele diz logo no início, o que ele diz no início, que disse Deus, haja luz e houve luz, né? Então a luz, ela foi o primeiro item que Deus trouxe à existência, né? Então essa luz, ela é uma luz que tem a principal função de dissipar as trevas, né? Então, assim como fala, assim como nenhuma escuridão resiste à chegada da luz, igualmente nada obscuro ou tenebroso resiste à presença de Deus. Então, tá aí, uma das características divinas de Deus é que Deus é luz. E na presença de Deus é impossível que as trevas permaneçam. Então, Deus é luz tanto na minha vida como na sua vida, né? Se hoje eu não enxergo, Deus pode fazer eu enxergar, certo? Né? Então, lembramos que na presença de Deus é impossível que as trevas permaneçam, né? Então, aqui mais um segundo item, né, sobre a respeito do tributo divino de Deus. Aí ele fala também, ainda em respeito sobre a luz, em 1 João 1, 6 a 7, ele continua o texto assim: se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos, né? Se, porém, andamos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, por um lado, Deus é luz. Mas como eu sei que Deus é luz na minha vida? Mantendo comunhão com os irmãos, mantendo comunhão uns com os outros, né? E assim, essa luz, ela vai purificar de todo o meu pecado, né? Quando estamos na presença de Deus, é impossível que as trevas permaneçam, né? Então, assim como esse atributo divino, ele possa nos iluminar, né? Senhor Jesus. Então, vamos, um outro atributo é Deus é amor. Então, esse atributo divino, ele mostra como o apóstolo João já afirma que aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Certo?
Então, não há nada no homem caído que torne justo e aceitável diante de Deus todos os seus pecados, né? Então, Deus amou, então a gente já olha para Éfeso, né, que ele fala que o próprio Efésios, né, que é o próprio Senhor Jesus disse que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, né? Deus nos ama e nunca desiste de nós. Essa é uma bênção segura. Então, o atributo de Deus mostra exatamente isso, que Deus é amor. Justamente porque ele nos amou, ele enviou seu Filho ao mundo de tal maneira, né, para que, né, como diz o texto, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna, né? Então, prosseguindo, vem também um outro atributo que é Deus é santo, né? Então, a santidade é uma outra característica divina, né? Então, ser santo e ser único, destino separa apenas para o Deus e o seu propósito, né? Temos que, como filhos, hoje, quando crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, né? Deus nos ama e nunca desiste de nós. Essa é uma bênção segura. Então, o atributo de Deus mostra exatamente isso, que Deus é amor. Justamente porque ele nos amou, ele enviou seu Filho ao mundo de tal maneira, né, para que, né, como diz o texto, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna, né? Então, prosseguindo, vem também um outro atributo que é Deus é santo, né? Então, a santidade é uma outra característica divina, né? Então, ser santo e ser único, destino separa apenas para o Deus e o seu propósito, né? Temos que, como filhos, hoje, quando cremos no Senhor Jesus, também nos tornamos santos. A partir que, no momento em que eu creio e me confesso como Jesus Cristo, meu Salvador, essa santidade também ela faz parte de mim, né? Então, isso torna eu uma pessoa santa. Em 1 Pedro 2, versículo 9, ele fala assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de que proclamaste as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não era povo, mas agora sois povo de Deus, que não tenhais alcançado misericórdia, mas agora alcançai a misericórdia, né? Então, aqui eu concluo com esse versículo, que dá a base e a resposta para essa lição de os atributos divinos de Deus, né? Só para dar ênfase, né? Vós sois, né, raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Então, no momento em que eu me torno um convertido na fé, aceito o Senhor como meu Salvador, eu passo a ser esse povo, uma nação santa, né? A fim de propriedade exclusiva de Deus, virtude daqueles que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, mais aqui um atributo de Deus, que é a saída das trevas para a luz, né? E assim que antes não era povos, mas agora sou povo de Deus, que não tenhais alcançado misericórdia, mas agora alcançai misericórdia. Jesus é o Senhor.